Amém. Cumprimento os irmãos que estão aqui presentes, com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. E de igual modo a você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando, que porventura tenha acessado a este vídeo, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja também contigo. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo de número 21. Vocês com certeza vão entender, e todo aquele que o Senhor chamar a estar aqui à frente para ser ferramenta na mão do Senhor, vão entender por que estrategicamente, aqui na nossa congregação, ele colocou a mensagem de adoração sequencial, logo após a escola bíblica. Entendeu? Isso é um detalhe, é uma particularidade que o Senhor faz. Não sei se em outras, eu conheço algumas congregações que às vezes ela é de manhã e o culto de adoração é à noite ou em horários diferentes, mas aqui o Senhor colocou na sequência. Isso tem um motivo da parte do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 21. Com muita paciência e tranquilidade, nós vamos ler o capítulo todo. Ela fala sobre os novos céus e a nova terra. Diz assim a palavra do Senhor: Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do lado do sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade
e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado. E o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Oremos, irmãos. Pai, neste momento, a minha vida, o meu corpo, todo o meu ser, a minha voz está em tuas mãos, porque não sou eu. O Senhor sabe como me encontro neste momento e quero apenas, Senhor, ser ferramenta em tuas mãos. Por isso que tenho a te dizer neste momento é: Deus, me ajuda. Podemos sentar, irmãos. Cenário lindo esse que nós acabamos de ler, né? Essa grande cidade, com certeza os irmãos lembram, ela foi citada na nossa EBD, né? Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que não é novidade que o livro do Apocalipse é tido como difícil de compreensão, e realmente é. Muitos estudiosos ainda hoje buscam explicações, estudam, escrevem teses e livros com a vã intenção de decifrar todos os escritos que compõem a Bíblia Sagrada. E o livro do Apocalipse é o maior desafio. Isso também foi referenciado na nossa EBD, o nosso pastor, nosso mestre, pastor Reginaldo. Ele citou que há divergência nas interpretações, né, entre muitos teólogos, estudiosos. E se no meio destes que são estudiosos, são teólogos que vivem a sua vida se aprofundando nisso, longe de mim, este humilde servo do Senhor, está o desejo de tal feito. Quem sou eu? Portanto, meus amados, o que eu vou fazer aqui nesta manhã, muito brevemente, é compartilhar o que eu senti em meu coração quando acompanhei a leitura deste texto que nós acabamos de ler há mais ou menos um mês atrás. Nós, na verdade, vamos aqui falar de um elemento que talvez até passe desapercebido, mas eu senti naquele momento que ele é de vital importância
para todo aquele que tem como objetivo morar nesta grande cidade que o texto citou. Bom, o elemento é simples. Ele é tão simples que ele faz parte do dia a dia de toda a humanidade. Todo ser humano, durante todo o seu dia, no seu ir, no seu vir, seja criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, enfim, qualquer ser humano, todos nós convivemos e precisamos manusear constantemente este elemento no nosso ir e vir. Eu não sei se diante de tanto suspense que eu estou fazendo, já conseguiram identificar. Mas este elemento que eu quero compartilhar com os irmãos, que eu enxerguei ao ouvir esse texto, que é de vital importância para esse contexto que nós vivemos, é a porta. A porta. Porta. Para nós entrarmos aqui hoje, nós precisamos passar pela porta. Em nossa casa, no nosso dia a dia, nós manuseamos a porta a todo instante. Se saímos da nossa casa, nós manuseamos a porta. Quando entramos na nossa casa e fechamos a porta, nós nos sentimos seguros, porque estamos dentro da nossa casa. Mas se considerarmos o contexto em que vivemos hoje em dia, nós poderíamos dizer que ao entrarmos na nossa casa e nós fechamos a porta, nós estamos presos. Porque nesse pensamento de nos sentirmos seguros, acabamos por nos colocarmos dentro de uma prisão enquanto pessoas vivem livremente aí fora, mas que, infelizmente, nós precisamos ter cuidado. Não estou querendo aqui condenar nem acusar ninguém, mas não posso ser hipócrita, que é uma realidade que a gente vive no nosso dia a dia. Entendeu? No seu sentido prático, ela é uma estrutura móvel, que pode ser de vários tipos de materiais, madeira, isopor, vidro, e das mais variadas formas, que ela fecha uma abertura em algum lugar. Dependendo do lugar, pode ter uma variação no seu nome. Porta, portão, porteira, no caso de fazendas, essas coisas assim, permitindo a entrada e a saída ou proporcionando segurança, privacidade ou isolamento, como nós falamos. Como uma figura de linguagem, a porta significa acesso, oportunidade ou passagem. Se nós precisamos de ir a um lugar ou outro, precisamos passar pela porta, abrimos, passamos, fechamos e damos continuidade. Tá? Como oportunidade, nós comumente citamos ela quando estamos desempregados, né? Pedimos, Senhor, abre uma porta de emprego. E muitas pessoas na nossa realidade de vida hoje, infelizmente, passam por essa situação de necessitarem de uma porta de emprego aberta para darem continuidade à sua vida. E acesso a qualquer lugar que nós precisamos. Porque nem todo lugar está aberto, seja a um banco que a gente tem aqui e é do nosso cotidiano, precisamos passar pela porta do banco. Na área da tecnologia, a porta também está presente. Dito aí os nossos profissionais, né, da área de tecnologia que nós temos aqui na congregação, né, a porta USB, a porta serial, isso aí eu não entendo não, mas com certeza eles sabem do que eu estou falando. Tá? E num sentido figurado, e nós com certeza usamos com, muita naturalidade isso e não atentamos, né? Quando a gente fala que algo está à porta, significa que algo está próximo ou alguma coisa está iminente a acontecer. Tá? Porta com porta
Se trata quando nós moramos num apartamento, como eu moro, num prédio, né? Então eu estou porta com porta com o meu vizinho de frente. Ele mora à minha frente, entendeu? E de porta, em se tratando de quando nós saímos para fazer o evangelismo, a gente vai de porta em porta para levar a mensagem, né? E a gente também trata disso quando a gente vai a vários lugares. Normalmente usa-se esse sentido. Tudo isso que eu estou compartilhando com vocês, meus irmãos, isso passou assim, sabe? Na minha mente, falando assim, parece muita coisa, mas isso passou na minha mente assim como um flash quando eu estava acompanhando a leitura desse texto. Tá, muito bem. Aí vocês podem perguntar, mas irmão, isso aí é o dia a dia. E que mensagem isso aí traz para nós, servos do Senhor? Vocês perceberam a evidência que foi feita na leitura do texto em relação às portas? Por quê? A cidade referenciada no nosso texto, ela contém 12 portas, como está descrito aqui no texto, tá? E eu confesso a vocês que, movido por uma curiosidade, eu resolvi pesquisar, estudar para descobrir a importância da porta no contexto espiritual. Hoje em dia, com facilidade que temos pela tecnologia e a ação direta do Espírito Santo, se consegue muitas informações. E a curiosidade que me bateu foi: quantas vezes a palavra porta aparece na Bíblia? E aí eu cheguei a uma resposta generalizada, porque ela coloca que a porta no singular aparece aproximadamente mais ou menos 350 vezes. E no plural, mais 180. Portanto, em todo o contexto da Bíblia, a palavra porta, com as suas variações, ela aparece mais de 530 vezes. Muito bem, mais uma curiosidade. E quando é que ela aparece a primeira vez? Ela aparece a primeira vez no livro do Gênesis, por coincidência, o primeiro livro, quando o Senhor está tratando com Caim. Ele pergunta pelo irmão dele e o Senhor fala o seguinte para Caim. Livro do Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 7. O Senhor fala assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, próximo, iminente a acontecer. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deves dominar. Eu vejo claramente o Senhor falando aqui da força que a nossa carne, ela age sobre as nossas vidas, nossos pensamentos e, infelizmente, muitas das vezes chega a atitudes. O pecado. A nossa carne, ela tem a tendência, sabe, a queda ao pecado. E o Senhor fala claramente aqui para Caim: o pecado jaz à porta. Por quê? Caim pensou, trouxe ao coração e executou. Entendeu? Ele fez todo um processo, mas o Senhor avisou, né? Avisou. Amém? E não podia ser diferente, tá? A última vez que a palavra porta aparece é justamente no livro do Apocalipse, mas não no capítulo número 21, mas sim no capítulo 22, que é o último capítulo do livro do Apocalipse, onde o Senhor fala assim, capítulo de número 22, versículo de número 14. O capítulo 21 e o 22, ele traz todo esse cenário de um lugar maravilhoso, essa grande cidade onde nós, né, diante de tanta maravilha, na realidade,
é a declaração, eu diria a revelação das bênçãos que nós vamos desfrutar eternamente quando estivermos com o Senhor no céu. Porque eu tenho certeza que cada um de nós que saiu de casa hoje para estar aqui, aqueles que estão nos acompanhando pela internet, não é à toa, porque a gente vê hoje uma humanidade, meus irmãos, e confesso a vocês que muitas das vezes eu, na fraqueza da carne que nós acabamos de falar, até me pego também numa situação dessa. A gente passa muito tempo, né, no dedão lá do celular, só passando. Então, se você parou nesse vídeo, está ouvindo este humilde irmão falar, vocês que saíram de suas casas e estão aqui hoje, num dia, né, declarado, dito pela humanidade, como um dia muito especial, né? Não estou tirando o mérito das mulheres com relação a isso, né? Glória a Deus pela vida das mulheres, que cumprindo uma ordem do Senhor se multiplicam, e hoje nós estamos aqui porque as nossas mamães nos trouxeram ao mundo, não é verdade? Mas aí no livro do Apocalipse, capítulo 22, o Senhor diz assim, no versículo 14: Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque se nós desejamos habitar nessa cidade maravilhosa, nós precisamos, assim, com uma leitura mais profunda desse texto que nós lemos, atentar para um detalhe. O muro é alto, não vai dar para a gente pular. Então, o esforço para a gente passar pelas portas da cidade tem que ser feito aqui. Enquanto nós estivermos por aqui, porque não dá para a gente chegar e passar por essa porta de qualquer maneira. Viver num lugar desse, do jeito que o Senhor nos apresenta aqui, vocês hão de convir e concordar comigo que não dá para a gente chegar de qualquer maneira. Então é por isso que o Senhor nos faz passar por este deserto, por esta terra de aflições, embora Ele declarou que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. E Ele está. Se não fosse a misericórdia dEle, nesta manhã deste dia, quando nós abrimos os nossos olhos, nós não os teríamos aberto. Não teríamos aberto. É a misericórdia do Senhor que tem nos alcançado a cada um de nós, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas falhas, com os nossos erros, com aquilo que pensamos de errado. O Senhor é conosco. E Ele nos impulsionou e trouxe até aqui. E aí eu quero destacar com vocês que dentre estas mais de 500 portas, muitas com sentido metafórico, né? Eu destaquei duas. Não que as outras não sejam importantes, mas eu tomei para mim, eu entendi isso no meu coração. Duas que elas veio forte ao meu pensamento, e ela nos envolve de uma maneira muito séria e muito especial. Porque quando a gente olha no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, para uma porta, todos veem como uma porta, única e simplesmente. Só que é uma responsabilidade, vocês se lembram dessa palavrinha que foi falada hoje na EBD? Responsabilidade nossa, que conhecemos um pouquinho assim da palavra. Um pouquinho. Se nós conhecemos um pouquinho, é nossa responsabilidade ligar um fato simples a um marcante e de suma importância. E onde está esse fato de suma importância? No Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo de número 9. Porque aqui está toda a diferença de uma porta para a porta. Eu vou ler o texto
um pedaço do texto, do início do capítulo 10, a partir do versículo 1, porque o Senhor fala não de um elemento, não de um objeto, mas de uma pessoa. E uma pessoa que para nós, né, não tem palavras que possa expressar a grandiosidade. Ela fala sobre o bom pastor. João capítulo número 10 diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Perceberam quando eu falei do detalhe da altura do muro? Que nem que um salteador quisesse, primeiro, ele não vai conseguir chegar nem perto dessa cidade, porque lá só chegarão aqueles que perseverarem até o fim em servir, seguir, conhecer, agradar, amar ao Senhor. Só. Um salteador não vai conseguir se aproximar. E, se fosse possível, ele se aproximar, não conseguiria pular o muro, porque pela porta ele não ia passar. Entenderam? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Para chamar pelo nome, ele precisa estar escrito em algum lugar para poder passar pela porta. E o texto que nós lemos diz que ele precisa estar escrito no livro da vida. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. O Senhor está falando conosco todo instante. A voz dele está aqui diante de nós. Nós temos acesso a ela 24 horas por dia. E muitas das vezes negligenciamos. Dedicamos 23 horas e 50 minutos para todos os nossos afazeres. Trabalhar, cuidar da casa, cuidar da família, os pais sair para o trabalho. E aí quando chega nos 10 minutinhos finais, tenho que dedicar um tempo do dia de hoje para o Senhor. Eu preciso rever os meus conceitos. Eu estou falando eu. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Até aqui. Foi essa relação que eu fiz quando me veio as portas comuns à mente, e o texto me levou a pensar e a lembrar deste versículo, deste texto. Porque Jesus é o nosso bom pastor. Hoje, nós sabemos que ele está ao lado do Pai como nosso advogado, intercedendo, continua intercedendo. E o Espírito Santo, o outro Consolador, foi enviado para nos ajudar nesta árdua tarefa que nós temos, porque para nós é difícil, para ele não. Se nós não tivéssemos ajuda, gente, nós estaríamos perdidos. Mas o Espírito Santo está aqui para nos ajudar e nos fazer ver que Jesus é a porta e nós só alcançaremos a cidade grande, a Nova Jerusalém, este lugar maravilhoso que o texto descreveu para nós, se nós passarmos pela porta que é Jesus. É uma declaração bíblica que o próprio Jesus fez para nós, através de João, escrevendo o Evangelho. Ele indica ser ele o único caminho para a salvação. Pedro afirma isso quando diz que debaixo do céu não há outro nome
pelo qual nós devamos ser salvos, e esse nome é Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele é a porta e ele está declarando isso para nós. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E nós temos acesso livre. Por quê? Porque tem um louvor, né, uma música, que tem um trechinho dela que diz assim, que a porta da salvação hoje ainda aberta está. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então hoje, sim, a porta da salvação, que é Jesus, ela ainda está aberta. E ele não seleciona, porque ele diz que ele não faz acepção de pessoas. A palavra nos afirma isso. Então, a porta está aberta, dando oportunidade a quem quiser. A quem quiser. Mas é preciso decisão. É preciso uma atitude. Nós precisamos realmente entender que só passando por esta porta nós alcançaremos a vida eterna nessa cidade que nos é apresentada. E tem um outro texto, um outro versículo, lá no livro do Apocalipse. E esse versículo, meus irmãos, dói em nós, por quê? Porque depende de uma atitude nossa. A atitude de Jesus está expressada em João. Ele declara ser a porta e a gente sabe que essa porta ainda hoje está aberta. Mas quando a gente entra na nossa casa e fecha a porta, não é verdade? Nós queremos estar seguro. Só que, infelizmente, a gente deixa um monte de coisa lá fora. Inclusive Jesus. Porque senão ele não diria isso. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20. Eis que estou à porta, próximo, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Alguma coisa chamou a atenção de vocês com relação à nossa EBD de hoje? Você que viu a nossa EBD também? O nosso professor, se lembra que ele falou que Jesus não entra metendo o pé na porta? Não foi o que ele falou? Muito bom, muito bom. É isso. E o que precisa? Precisa uma atitude da nossa parte. Em primeiro, uma situação que até eu estou deficiente, mas nós precisamos estar atento com os nossos ouvidos. Por quê? Porque ele está falando hoje através deste servo. E com certeza falou antes através do nosso pastor. E tem falado, não só aqui na nossa congregação, mas em muitas outras congregações, onde o Senhor realmente está falando. Qual é a nossa primeira atitude? Ouvir. Mas ele diz que quem ouvir os meus mandamentos e guardar, mas não é guardar numa gaveta, é colocá-lo em prática. Ele vai comparar a um homem prudente. Precisamos de prudência. Ouvimos a voz do Senhor, opa, alguém está batendo a porta. Agora, a porta não vai ser arrombada por Jesus. Aí vem a nossa atitude. Precisamos abrir a porta e deixar Jesus entrar. Esta porta é a porta do nosso coração, que foi também colocado diante de nós na manhã de hoje. Nós precisamos estar atentos e entender que a porta que Jesus representa, ela está aberta. Eu não estou aqui dizendo que seja a nossa, mas com certeza em algum momento a gente fecha essa porta para Jesus. E a gente precisa entender que quem bate é porque está do lado de fora. E se a gente quer que realmente entre, a gente precisa abrir a porta. Mas abrir de verdade, tá? Abrir, puxar ele para dentro e fechar de novo para não entrar quem queira algo de mal, de errado.
E quando a gente atravessa a porta, que é Jesus, a palavra do Senhor diz que nós entraremos e encontraremos pastagem, ou seja, alimento saudável. Que ao acontecer isso, não a porta que é Jesus, mas a porta que temos atrás de nós, que a gente não se esqueça de fechar, porque a porta que está atrás de nós representa o nosso passado, aquilo que a gente vinha fazendo que não agrada ao Senhor. Então, quando nós ultrapassamos a porta que é Jesus, é necessário renúncia, é necessário um esforço para alcançarmos, para conquistarmos o reino de Deus. A palavra também nos ensina isso, que o reino de Deus é conquistado à força, não é força de briga, de lutar, de bater em ninguém, não. É uma luta interna, onde nós precisamos abrir mão do nosso eu e buscar o alimento que Jesus está oferecendo para nós. Encerrando, meus irmãos, o que eu quero resumir? Na cidade, na grande cidade, na Nova Jerusalém, tem 12 portas. 12 portas. Mas se nós avaliarmos todo o contexto, só uma porta importa. E essa porta é Jesus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade maravilhosa que o Senhor me deu no dia de hoje. Convido meu pastor Reginaldo para as conclusões.